Saúdo a todos os professores de primários com a paz do Senhor. Aleluia! Mais uma pré-aula nesse trimestre abençoado que vai falar sobre os ensinamentos de Deus. E aí, professor, qual vai ser o ensinamento dessa semana? Olha que ensinamento maravilhoso, viu? O ensinamento sobre os profetas. Meu Deus do céu, toda essa lição vai estar embasada em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53, Miqueias capítulo 5, Hebreus capítulo 11, versículo 33 ou 38. Professor, faça a leitura dessas referências. Vai ajudar vocês a ficar mais aptos para poder ministrar a aula de vocês, tá bom? O objetivo dessa lição é que o aluno saiba que os profetas têm a importante missão de anunciar a palavra de Deus, não é? Os profetas têm essa missão de anunciar a palavra de Deus, certo? Olha, como vocês sabem, recebam as crianças de vocês com alegria, com amor, né? Limpando, tudo limpinho, tudo organizado, né? Coisa bem alegre mesmo, bem para sua criança ficar satisfeita, né, na sua sala. Depois que você fez isso, ore com elas, não é? Pergunte a elas como foi a semana delas, né? Elas vão responder com muita alegria. E depois, né, faça uma oração com elas, não é? E cante, louve. Eu trouxe aqui, não é, um louvor para vocês trabalharem na sala de aula de vocês, para que vocês possam ensinar as suas crianças. Gente, a música tem um poder muito grande de fazer a gente tem mais facilidade de aprender com música, né? De assimilar as coisas com a música. Por isso que toda pré-aula que eu estou aqui com vocês, eu trago uma música, né? Um corinho, não é? Porque eu mesmo aprendo muito fácil. E os corinhos e os louvores sempre têm a ver com a lição, não é? Com a lição que a gente vai estar estudando. Essa musiquinha mesmo tem a ver com a lição que a gente está estudando. Eu vou deixar disponível para vocês essa arte, né? E você vai poder imprimir e montar e levar para a tua sala, tá bom? Olha assim, ó. Eu ouvi o Senhor dizer, quem aqui eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, eu estou aqui, me envia. Me envia. Meu Deus! E você vai poder repetir, cantar novamente, é bem pequenininho, mas fala de um chamado, fala de uma decisão, não é? O Senhor está perguntando: a quem eu vou enviar? E as suas crianças precisam responder essa pergunta, não é? Me envia, Senhor. Eu quero ser esse mensageiro. E os profetas eram esses mensageiros, sim, eram mensageiros da palavra de Deus. Eles representavam a vontade de Deus, o que Deus queria para o seu povo. Não é? Muitos foram os profetas. No tempo, não é? No Antigo Testamento, a gente vai ver muitos profetas, não é? Muitos homens de Deus, mulheres, não é? Que profetizaram, não é? E Deus fez acontecer naquele tempo. Não é? E hoje nós vamos aprender, não é? Conhecer os profetas aqui, os profetas escritores, que foram aqueles profetas que deixaram para a gente contribuição por escrito. E eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. A quantidade de profetas menores são maiores, né? Tem mais profetas menores do que profetas maiores. Os profetas maiores. Por que profeta maior? Porque eles eram grandãos, os outros eram pequenininhos, porque eles eram. Os profetas maiores eram mais importantes e os profetas menores eram menos importantes. A mensagem que Deus deu para os profetas maiores eram mensagens mais poderosas do que. Não, nada disso, tá certo?
Os profetas maiores porque eles levaram mais tempo profetizando, né? A profecia foi algo muito extensa na vida deles, não é? E o dos profetas menores foi para algo específico. E às vezes o ministério de profetas dele não foi tão grande assim. Por isso que eles são chamados de profetas menores e o dos profetas maiores, profetas maiores. A gente vai conhecer já já quem são eles. Você já viu aqui, né, o meu conjunto de bonecos, né, para representar os profetas maiores e os profetas menores. Isso aqui é fácil. Na aula passada eu já falei sobre esses bonecos e já mostrei para vocês como é que se tem que fazer, como é que faz o boneco. É muito simples, é muito fácil, não precisa de muita coisa, tá certo? A gente usa o molde de... A gente usou o molde de... Deixa eu tirar um aqui. Assim, ó. De um carretel de linha, daqueles grandão, né? Procura uma costureira aí, perto da casa de vocês, ou se você mesmo, professora, é costureira, tem esses carretéis. Mas se não tem esses carretéis, vocês podem fazer de outra maneira, né? Rolo de papel higiênico, e vai aí dando forma aos seus bonequinhos, aos seus profetas, tá certo? Vamos agora para o Memória em Ação. Eita, o Memória em Ação. Eu tenho o meu Memória em Ação aqui, ó, em EVA, né? Aqui a gente chama, aqui em Pernambuco, a gente chama de emborrachado, né? Sendo que muita gente conhece por EVA, né? E eu tenho o meu aqui de EVA, que se encontra no livro de Jeremias. Olha aqui. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Uma observação que eu tenho para dizer a vocês aqui, eu não sei se na lição de aluno está versículo 4, mas o texto é do versículo 5. Se você vê o seu de professor, vai estar lá. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Não é o versículo 4, é o versículo 5, tá bom? Então, o meu visual aqui é de EVA, eu fiz junto com a minha esposa, né, nas lutas, porque eu não tenho muito talento assim, mas ela tem. Mas eu ajudei ela aqui, né? Fui cortando, decalcando, fazendo as coisinhas, né? E Jeremias capítulo 1, versículo 5. Esse é o versículo do Memória em Ação, tá certo? Que vai falar assim, ó. Comecei logo aqui com a mãe de Jeremias, que vai falar assim: o Senhor Deus me disse, quando você estava na barriga da sua mãe, a barriga da mãe de Jeremias abre aqui, ó. Olha, quando você estava na barriga da sua mãe, informe, ou seja, sem forma, era só um botãozinho, Deus vai dizer, eu o escolhi, eu o separei para ser profeta às nações. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Olha aí, que coisa forte. Jeremias, olha meu Jeremias aqui, ele foi escolhido quando ele ainda estava na barriga da mãe dele. Olha, informe, um botãozinho, não é? Mas o Senhor já havia escolhido, o Senhor já havia separado, e o Senhor já havia, não é, separado ele para ser profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Mas, professor, eu não tenho essa habilidade para fazer esse recurso. Ou até tenho, professor, mas a gente fez com molde, né? Eu e Deise, a gente fez com molde. Né? Não tem os moldes. Olha, eu vou deixar aqui no Drive o recurso em papel, tá bom? Em papel, né? Da mãe de Jeremias ali, ó. Com ele na barriga. Informe. Mas o Senhor escolheu Jeremias, separou Jeremias, deu ele a profeta das nações, e a referência aqui é Jeremias capítulo 1, versículo 5. Mas eu posso deixar aqui esse recurso aqui no Drive, disponível para vocês, e lá no PDF, lá no finalzinho do PDF, desse PDF aqui, do recurso do Memória em Ação, eu vou deixar
uma maneira de você se contactar comigo e uma maneira de você conseguir os moldes desse recurso aqui, tá bom? Olhe, só para quem me contactar pelo meio lá, que eu vou deixar nesse documento aqui, tá certo? Então, abre lá o Drive. Né? Se você não sabe mexer no Drive, chama alguém, chama o filho, chama a filha e vai lá, procura lá que e-mail é esse, você vai saber lá, tá certo? Como conseguir os moldes desse visual aqui, desse recurso. Gente, profeta foi chamado para divulgar, anunciar. Olha o meu megafone aqui. Eu fiz esse megafone com papel e rolo de papel higiênico, tá vendo? Eu abri o rolo, cortei ele aqui, ó, e conectei o rolinho aqui que eu enrolei, o megafone, e ele ficou como uma alça. Deus chamou o profeta para anunciar as boas novas, não é isso? Para anunciar uma mensagem da parte de Deus. Alguns profetas na Bíblia trouxe palavras do passado. Também anunciou palavras sobre o futuro, né? Aqueles que falaram do passado, falou, olha, de Moisés sendo usado para abrir o Mar Vermelho e fazer o povo andar por terras secas. E quem falou do futuro, Deus mostrou, né, que Jesus viria, seria sacrificado, morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia, o Messias. Muitos profetas falaram sobre o Messias. Eles falaram coisas do passado, mas eles também falaram coisas do futuro, tá certo? E esses profetas escreveram mensagens dadas por Deus, mensagens tremendas. E aqui eu trouxe meus profetas maiores e meus profetas menores, tá bom? Os profetas maiores, quem são eles? Quem são eles? Pelo amor de Deus, vocês sabem quem são os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles são os profetas maiores, porque eles tiveram tempo de atuação, não é, no meio da profecia. Muitos profetizaram muito tempo, né? Passaram muito tempo profetizando, escreveram, não é, essas profecias. Vocês vão ver que esses profetas têm capítulos e mais capítulos escritos da história deles, que eles viveram. Já os profetas menores têm poucos escritos, mas escreveram alguma coisa, né? Começa com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, ok? Todos esses aqui são profetas menores, tá? Ok? Não é, agora você tem que deixar claro para sua criança. Não era porque ele era menos importante do que os outros. Eles são profetas menores porque escreveram, foram usados por Deus pontualmente, né? Em algo específico, né? Uma vez só ou duas vezes. Então, foram usados por Deus poderosamente, como os profetas maiores, mas por pouco período de tempo ou para algo específico. As suas crianças precisam saber sair de lá, não é, conhecendo Oséias, conhecendo Jonas, sabendo que eles foram usados por Deus para ser profeta. Muito bem. E profeta é aquele que anuncia algo da parte de Deus. Não é? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus quer levantar as tuas crianças na tua sala como profetas dentro da casa delas. E você precisa ser profetas na vida das suas crianças, para que o nome do Senhor ele seja glorificado e a gente continuar espalhando a vontade de Deus ao mundo. O Senhor escolheu a tua criança quando ela ainda estava no ventre da barriga da mãe dela. O Senhor escolheu, o Senhor separou, o Senhor quer fazer dela profeta às nações. Profetiza, professores, para tuas crianças. E eu profetizo para vocês, não é, que essa aula vai ser uma bênção, não é? E você verá e colherá os frutos
do esforço que vocês estão tendo agora ensinando a palavra para as suas crianças. Professores, fiquem com Deus. Não esquece, comenta aqui, compartilha, segue. Não esquece lá, ok? De me contatar pelo meio que eu vou deixar lá no PDF do recurso do Memória em Ação, ok? E vai ser bênção, a tua aula vai ser bênção, tá certo? @IEADALPOficial. Se inscreve, fique na paz, professores! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.